Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Diego Carvalho, nosso consultor tributário aqui da Consulte, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário aqui na Consulte. E o nosso Momento Consulte de hoje é fazer um rescaldo, né, meninos, do que tem acontecido nos últimos dias no que diz respeito à reforma tributária. E se você acha que nós vamos trazer normas, fundamentos, não. Na realidade é uma preocupação, é quase em tom de bate-papo mesmo, de uma situação que tem se tornado bastante preocupante. Nós temos acompanhado em função do problema do tarifaço, em função de diversos problemas de ordem política que oposição e governo têm se envolvido, situações de trancamento de pauta no Congresso Nacional, seja no âmbito do Senado Federal, seja no âmbito da Câmara. Um exemplo disso é o PLP 108, que estabeleceria a instituição definitiva do Comitê Gestor e que já deveria ter sido sancionado e não foi e está atrasando. A prova disso, né, meninos, é que o Comitê Gestor está funcionando quase que a meio pau, só com os estados, porque municípios estão discutindo algo para zero surpresa, né, Darcy? Quem é o grande representante dos municípios, e lá atrás, quem acompanha o nosso Momento Consulte vai ver que a gente vem questionando a legitimidade de representação dos municípios, porque uma coisa é 27 estados terem assento e representação no comitê gestor. Outra coisa são 5.568 municípios. Então, de um lado tem a frente parlamentar dos municípios, que se julga detentora dos direitos, e do outro a Confederação Nacional dos Municípios. Esta é apenas uma das confusões e que tem trazido aí uma série de preocupações. E eu estou fazendo esse relato até para provocar meus dois amigos aqui, e eu começo, Diego, por algo que nós já falamos e que desde abril já se sabe, nós estamos praticamente em meados de agosto, né? O tema vai acontecer rapidamente e tem a ver com o ajuste CNF número 11 de 2025, que está determinando a não utilização da nota fiscal do consumidor para pessoas jurídicas, é isso? Exatamente. Nós temos a nota fiscal de consumidor modelo 65, né? Muito utilizada na atividade varejista, portanto, né, restaurantes, bares, lanchonetes, enfim, quem fornece, né, mercadoria para o consumidor final, pessoa física ou pessoa jurídica, normalmente adotam essa nota fiscal modelo 65. Ocorre que nós tivemos a publicação, conforme o Gilberto mencionou, do ajuste CNF 11 de 2025, prevendo uma vedação de emissão desse tipo de documento quando o destinatário for um CNPJ. Ele não chegou a entrar no mérito se esse CNPJ precisa ou não ter personalidade jurídica, basta que seja um CNPJ o destinatário. Portanto, nós temos aí o avanço do prazo limite para vedação, né, de emissão desse tipo de documento, que é a NFCE modelo 65, e ainda não houve nenhum regramento por parte dos estados, né, por meio seja de uma nota técnica, disciplinando ali o procedimento de rejeição da validação do documento fiscal a partir, né, de 3 de novembro de 2025, e também não temos nenhuma publicação ou atualização do manual de orientação do contribuinte, aquele que é utilizado quando o contribuinte vai emitir uma nota fiscal. Né? O próprio procedimento de orientação deveria já estar contido, internalizado pelos estados, porque o ajuste, basicamente, quem acaba por fazer a regulamentação é o estado, e nós não vemos nenhum movimento. E aí é aquela situação, né, de deixa que eu deixo. Sim. Porque, teoricamente, quem poderia fazer de forma complementar seria o CONFAS, mas ele pode dizer, não, está aí o ajuste. De qualquer forma, nós temos aí notas técnicas, ajustes a serem feitos para que essa situação seja cumprida. E isso, de certa forma, tem a ver com a reforma tributária, porque nós teremos as despesas que poderão gerar direito ao crédito e já está se criando aí uma condição, né, prévia de que, olha, não iremos mais aceitar documentos que não comprovem a origem, a finalidade. Não é isso? Sim, Darcy, e você? Você tem visto aí, diante desse atraso, uma preocupação que o contribuinte deve ter? Poxa, será que tudo isso vai entrar em vigor ou não? Em síntese, o que você orientaria àqueles que nos assistem? Olha, faça isso ou faça aquilo.
Sempre lembrando que é tudo muito intuitivo, naturalmente, né? Gilberto, um tema que tem preocupado muito os contribuintes são os créditos, né, acumulados. O que eu farei com esses créditos lá à frente? Então, a primeira recomendação é que esses créditos sejam todos levantados e devidamente registrados, porque por ocasião do início da vigência da reforma, eles possam ser devidamente aproveitados. Sim. A forma como isso se dará, ainda nós precisamos do regulamento, né, para trazer maior segurança, mas se indica pelo menos que até o final de 2025 teremos a regulamentação da lei complementar 214. Até complementando, né, essa parte, foi até interessante o Darcy trazer esse ponto, porque nós tivemos um questionamento, né, no Momento Consult 143 sobre como deve ser realizado esse controle dos saldos, né, que nós teremos de PIS e COFINS, até para viabilizar uma compensação futura a partir de 1º de janeiro de 2027. E uma questão que torna-se bastante fundamental nesse momento é analisar o cadastro, né, de itens que geram esse creditamento e, mais do que isso, controlar dentro da FD Contribuições, dentro do grupo, porque os créditos eles se dividem em créditos básicos, créditos presumidos, a natureza, né, dessa receita ela pode ser diferente e o tratamento do crédito vai ser diferente conforme a receita. Então, por exemplo, nós temos o grupo de receita de exportação, nós temos o grupo de receita que são não tributadas no mercado interno e temos o grupo de receitas tributadas no mercado interno. E a depender da natureza da receita, nós temos tratamentos tributários distintos, né, nesse controle dos créditos. E isso tudo a gente acabou abordando inicialmente de forma superficial no Momento Consult 143, entretanto, com base na consulta do questionamento da inscrita, nós fizemos questão de fazer uma resposta mais ampla, né, de modo a orientar o contribuinte nesse momento. A minha preocupação, é por isso que eu questiono os dois aqui, é que aqueles que nos assistem dizem, poxa, tem tanta coisa para entrar em vigor, tem tanta coisa faltando ainda, e a gente está vendo essa confusão no Congresso, o comitê gestor está funcionando a meio pau, as coisas não estão funcionando como elas deveriam funcionar. Afinal de contas, vai entrar em vigor a tributação teste a 1º de janeiro? Posso assumir o risco? Coisa do tipo, a declaração de imposto de renda esse ano vai ser prorrogada. Vocês acham que seria factível pensar dessa forma? Qual seria a opinião de vocês para aquele que nos assiste? Olha, quem teve a oportunidade de assistir as 4 lives da Receita Federal com o CERPRO, com o período de piloto, o período de teste, está vendo que a situação está posta, já está sendo viabilizada agora de 1º de julho, se não me engano, né? O piloto teste, né? Piloto teste. Então, o sistema está funcionando. Nós vimos ele funcionando nessas lives. Na esfera federal, né? Na esfera federal. Então, eu entendo que, Gilberto, a reforma em si, ela virá. Existe dúvida ainda se, por exemplo, alguns sistemas que são muito complexos, como é o Split Payment, se ele será ou não implementado a partir de 2027, ou se ficará para mais tarde, porque depende de acertos com o sistema financeiro, porque o sistema financeiro que será o mais responsável por fazer essa divisão das receitas arrecadadas, né? Então, eu imagino que o piloto ele vai trazer um pouco mais de segurança agora até dezembro desse ano, quanto ao acerto ou não das medidas. Claro que, Gilberto, você falou aí do 108, esse está um pouco mais complicado, né? Porque agora vai faltar tempo para os municípios. Será que eles não vão ter que aderir às deliberações que os estados já estão levando? Nós teremos algumas perdas, eu não tenho a menor dúvida. É importante que aqueles que nos assistam, primeiro, e é o que eu quero dizer com todas as leis, se você me corrige se eu falar besteira, não trabalhe com a hipótese de que isso não vai entrar em vigor. O teu papel enquanto contribuinte é estar preparado para o dia 1º de janeiro emitir documento com o conceito de teste já efetivamente. É o que se tem que fazer nesse instante. Se vai atrasar ou não, isso é algo que vai competir aos estados. É bom lembrar
que quando começou o processo de discussão do PLP 68 para ser convertido na Lei Complementar de 114, a Receita Federal, como bem lembrou o Darcy, já vinha trabalhando no projeto. Até então se tinha discussão se os estados, municípios iriam usar a mesma estrutura da União. Chegou-se à conclusão que não, vão usar a estrutura própria. Eu sempre tenho dito, ótimo, vão usar a estrutura própria, e o Darcy falou das lives, vai haver um cenário único, né? Um local onde tudo vai estar abordado e vai ser aquele ambiente único, mas quem vai gerar os documentos serão os estados e municípios. É bom lembrar que estados têm experiência nisso, já vem fazendo há muito tempo, no mínimo desde 2008, o que significa dizer que mesmo trabalhando a meio palmo, eles estão trabalhando já há algum tempo, e quando o comitê gestor for definitivamente estabelecido, vai ser uma enxurrada de legislação que nós temos que preparar. Inclusive, estão trabalhando, mesmo que não tenhamos o representante do município, né? Exatamente. Já a constituição ali do pré-comitê gestor do IBS, né? E, embora a trancos e barrancos, as normativas elas estão sendo trabalhadas, embora sem a representação ainda dos municípios, mas as discussões já iniciaram. Inclusive, já houve a segunda Assembleia Deliberativa, né, acerca dentro do pré-comitê do Comitê Gestor do IBS. Ou seja, embora não haja ainda a representação dos municípios e haja essa discussão, né, entre confederação, dos prefeitos, né, e dos municípios, é algo que a gente sabe que, assim como a reforma tributária foi aprovada a toque de caixa no mês de dezembro, isso pode ser plenamente possível, haja vista que há uma compatibilidade entre os dois sistemas, tanto o da Receita quanto o dos estados e municípios, né? Haja visto que na Receita, por exemplo, nós teremos o ROC, como aquele que vai fazer a compatibilidade entre as informações do documento fiscal e a recepção e a operacionalização da apuração assistida, mas nós teremos nos estados e municípios o IPA, que vai ter o mesmo papel. Ou seja... Que até agora não se sabe o que significa IPA, né? Alguns nos dirão que é uma boa cerveja, né? Mas olha... Palavra de escoteiro, nós até tentamos descobrir o que é o IPA, mas por enquanto nós ficamos com a ideia de que é uma boa cerveja. Né? Exatamente, o nome é sugestivo. É sugestivo, né? Gente, nessa linha do que o Darcy falou, eu estava apontando para eles aqui, mostrando, o pré-comitê gestor está produzindo, nós tomamos conhecimento disso depois que começou, mas com certeza eles vão disponibilizar isso na internet, desde o dia 12, que é hoje, quando nós estamos fazendo a gravação, no primeiro dia, uma live tratando da abertura institucional, a contextualização do comitê pré-gestor, cadastros, documentos fiscais eletrônicos. Na live que se dará no dia 13 de agosto, declaração de regimes especiais ADERE, que por sinal é um documento criado pela estrutura federal, já tratada aqui também. A arquitetura tecnológica da reforma tributária, arrecadação e split payment. No dia 14, a apuração, sistema de distribuição e integração com o CEAFIC, que é outra liga que nós vamos ter que tentar entender o que é. E na sexta-feira, regimes específicos de combustíveis, portal de atendimento, cashback. Isso já é promovido pelo próprio pré-comitê gestor do IBS, ou seja, eles estão trabalhando. Significa dizer que, a despeito de toda essa confusão ideológica, política, técnica, de descumprimento de prazo, o único que não pode se dar ao luxo de atrasar é o contribuinte. É isso? E também, só um aspecto, Gilberto, que enquanto você estava falando, me veio à mente. Bom, o que eu acho que é senso comum é que o comitê gestor sem os municípios, sob pena de ofensa ao princípio do federalismo, não poderá ser plenamente constituído se os municípios não se resolverem até lá. Mas eu estava imaginando, fazendo uma analogia com a previsão da Lei Complementar 214 das alíquotas de referência. Se os estados e se os municípios não legislarem, se adotará uma alíquota de referência. Eu penso assim que, premidos pelo tempo, os municípios talvez venham aderir aquilo que os estados já estão discutindo nesse pré-comitê, e a hora que chegar o momento em que se
precisa colocar em prática as deliberações dos estados, talvez a gente observe na prática uma adesão dos municípios, com algumas só modificações assim superficiais, para que, com o passar do tempo, eles venham a poder aprofundar as suas discussões, porque até o momento realmente está muito em cima ainda o tempo está passando, a gente não vê a discussão, vai participar o secretário municipal, vai participar o técnico, ficam nessa discussão de quem é o mais apto para participar do comitê. Né? Ou seja, há muitos senões, nós temos que ficar atentos, mas existe uma verdade absoluta. Continue se preocupando com esses prazos. Esta questão do ajuste CNF número 11, que o Diego comentou, é algo que deve ser considerado com muito cuidado. Darcy fez algumas ponderações, e eu não sei se você gostaria de chamar atenção para algo mais, ou Darcy, fiquem à vontade para fazê-lo. A principal, eu acho que recomendação, Gilberto, é que os sistemas precisam estar adaptados. Né? Isso não há dúvida, independente de o que vier a acontecer aí com o PLP 108, agora a partir de 1º de janeiro as notas precisarão, né, estar com o IBS. E a preocupação é tamanha que o PLP 108, lá atrás, ele já tinha a previsão de estar sancionado em meados de junho. Nós já estamos em meados de agosto e nós estamos vendo aí, quem tem acompanhado a confusão que ocorre no Congresso Nacional, sabe que as coisas não estão andando. E se não descer o PLP do Senado Federal para a Câmara Federal, não terá andamento, não é isso? Diego, algo mais que você queira adicionar? Eu creio que a gente abordou, né, aspectos assim que são mais imediatos, mas é importante também ter ciência, as empresas principalmente, que as políticas internas, né, de realização de gastos, por exemplo, né, em viagens, reembolso de despesas, isso precisa ser trabalhado, principalmente com essa alteração da nota fiscal. Uma mudança cultural muito grande, né? Exatamente, porque ao se ter, né, os documentos fiscais todos emitidos em nome da pessoa jurídica, com a nota fiscal eletrônica corretamente, será possível, na apuração assistida, indicar, por exemplo, por meio da lista de eventos, se aquela despesa é ou não de uso ou consumo pessoal, por exemplo. Pode acontecer de um diretor estar realizando uma viagem, a empresa arcar com aquela viagem, mas parte daquela viagem, por exemplo, um passeio, algo que foi arcado pela pessoa jurídica, não ser efetivamente da empresa. Então, embora eu receba uma nota fiscal eletrônica que vai estar na apuração assistida, olha o detalhe que precisa ser preocupado. Vamos combinar? Precisa se preocupar, né? Até onde eu me lembro, tem um princípio de contabilidade que manda separar a pessoa física da pessoa jurídica, não é isso? Exatamente. Né? É o princípio do instituto, se não me engano, né? Você tem que separar a instituição da pessoa física da entidade. Da entidade, isso. Não sou contador, gente. Assim que me corrijam. Quando eu falei aqui, esperava que ele me deixou na mão, quem me salvou foi ele. Né? Que não sou contador. Isso. Mas, gente, onde fala-se instituto, fala-se entidade. Eu também não sou contador e por isso que eu, às vezes, apanho com certos tempos. Contador é ele tinha que me ajudar. Não, mas foi importante ter mencionado esse princípio da entidade, né? A gente já abordou em outros temas a questão da responsabilidade da contabilidade na esfera tributária, mas nós temos também o artigo 50 e 49 do Código Civil, né? A necessidade da gente separar aquilo que é do sócio, do diretor, do administrador e aquilo que é patrimônio. O ajuste vem nessa linha. Exatamente. E não bastasse isso, em outro momento consulte, você me lembra aqui, nós tratamos do 335, das presunções que farão favor à própria empresa ou contrariamente aos interesses da empresa. Ou seja, gente, de tudo isso que nós dissemos, e foi realmente um bate-papo bem literal, quase que só faltou a cervejinha, embora tenha falado da IPA, né, meninos? Você não pode trabalhar com a ideia de que haverá prorrogação. Nós temos que cumprir o nosso papel, a nossa parte. Mas o Brasil, gente, quem a essa altura do campeonato ainda não entendeu que é o Brasil sendo o Brasil, por favor, venha, por favor, para o lado da realidade e entenda que isso acontece no Brasil e todo mundo já tinha essa previsão. Nós estamos implementando aí um sistema absolutamente novo, abandonando tudo que nós tínhamos de regramento e nós temos que nos adequar e readequar. E o grande artífice disso é o profissional de contabilidade, que é quem vai executar.
Eu repito, a gente já chamou a atenção, junto com você, do artigo 335, as responsabilidades por conta de presunções na contabilidade são algo muito sério, né? Está previsto num dos nossos momentos consultos. De qualquer forma, gente, havendo dúvidas, sugestões, comentário, tipo, olha, o que foi aquilo que o Darcy comentou sobre tal assunto, ou então o Diego ou o Gilberto, se quer nos perguntar, você pode fazer como é mesmo, Darcy? Pelo e-mail, né? momentoconsulte@consulte.com.br. Da outra vez eu sacanei com ele, agora ele aprendeu, né? Então, gente, o nosso e-mail está à sua disposição, momentoconsulte@consulte.com.br. Ou então, você pode fazê-lo aqui embaixo, tem um espaço abaixo do vídeo, onde você pode fazer. A nossa equipe, formada por nós três e outros colegas, estará à sua disposição para responder estas e outras questões que digam respeito ao meio tributário. Nós estamos falando aí de reforma tributária, estamos falando de alterações existentes na própria atividade empresarial e sempre que possível nos traga aí sugestões, dúvidas, comentários, por duas formas, no e-mail, né, momentoconsulte@consulte.com.br, ou então aqui embaixo. De resto, fica o nosso pedido, divulgue o nosso trabalho, afinal de contas, nós sabemos que estamos trazendo informação de boa qualidade. E se você gostou, faça a sua parte, divida essa informação com aqueles que ainda não conhecem o nosso canal. E como é que você pode fazer? Primeiro dando o seu likezinho, que é importante, para dar importância, relevância ao canal, mas fundamentalmente, convide as pessoas para virem acompanhar. E se você ainda não fez a sua inscrição, como é que ele faz? Onde é que ele faz? Aí você pega. Eu sempre pego alguém. Badalo, lembra do Badalo? Lá no Badalo. Viu? Você achou que eu ia pegar só você? Lá embaixo, no sinalzinho, a gente tem uma sinetinha, que alguns chamam de Badalo. Se você apertar, clicar, fazer o que você quiser com ela, desde que não destrua, você vai ser avisado toda vez que nós tivermos um momento consulte. E na medida do possível, embora com muita seriedade, nós trazemos esse bom humor, porque o bom humor ele tem que ser uma corrente constante em nossa vida. Não é porque nós temos problemas que nós temos que transmitir isso a vocês. E o fato de nós termos esse bom humor não quer dizer que nós não somos sérios. Eu costumo dizer, meus amigos, que não é porque eu sou sério que eu tenho que ser triste. Então nós temos que tentar trazer isso como uma corrente do bem, para que todo mundo possa entender que é assim que os problemas são resolvidos. Eles vão continuar existindo. Não podemos trazer esse problema para que todo mundo acabe pagando o preço. Gente, obrigado pela oportunidade. Nos acompanhe em nossas redes sociais. O Darcy tem as suas, o Diego tem também, eu também. A consulte aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Tá bom? Até uma próxima. Até a próxima.